E aí, pessoal, boa noite. Tá me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Ok, vamos começar então. Como a gente não tem mais um cronograma definido, né? Então a gente vai falando de assuntos de forma aleatória, tá? O que eu tinha planejado para hoje foi falar de terapêutica medicamentosa para a parte de odontopediatria mesmo, né? Acho que nunca é demais falar sobre isso. Eu não sei se foi na turma de vocês ou numa outra turma de SIAC 2, que o pessoal disse que queria uns temas mais direcionados, tipo, eles iriam sugerir temas que aí a gente iria preparar e trazer. Eu não sei se foi a turma de vocês. Foi a turma de vocês ou não? Acho que não, professor. Tá, se não foi a turma de vocês, mas fica mesmo assim a sugestão para vocês também, porque já que a gente vai abrir para outra turma, tem que abrir para vocês também, né? É justo que abra para vocês. Então a gente acertou a Lucélia acertou com o pessoal da outra turma que eles iriam indicar alguns temas, algumas coisas assim, para poder trazer esses temas, sempre com pelo menos 1 semana e meia de antecedência, né? Então passa para o representante e o representante passa para a gente, e aí a gente vai preparando isso daí, tá? Mas a gente já tinha visto alguns temas para falar para vocês, tá? Primeiro seria falando um pouquinho da parte de terapêutica medicamentosa em odontopediatria, tá? Normalmente o livro que eu me baseio para falar de terapêutica medicamentosa é o livro do Eduardo Dias Andrade. Eu acho que vocês já conhecem, eu já falei muito para vocês desse livro, né? E aí, nesse livro, ele vem a parte específica, não só a parte, ele vem a parte geral de toda a classe medicamentosa, mas ele vem a parte específica também de protocolos, de alguns protocolos que são sugeridos em determinadas áreas. Uma dessas áreas é a odontopediatria, né? E aí ele começa falando sobre a sedação mínima, né? Que é um dos tópicos mais recorrentes dentro da odontopediatria, falando sobre como é que a gente vai conter a criança. Em determinados casos, tem que se lançar o uso de ansiolíticos, né? O uso de ansiolíticos ou sedativos, que provocam os benefícios, principalmente quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos, ou desde que sejam pequenos, dependendo da ansiedade do paciente, ou longos também, né? Quando a gente vai com aquele paciente que a gente não consegue de forma nenhuma condicionar, já foi 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, e mesmo assim não consegue condicionar, tá? Então, atualmente, existem 2 benzodiazepínicos, que é a classe dos medicamentos dos ansiolíticos, que são recomendados para uso de odontopediatria. Normalmente, que é utilizado, que é mais prescrito dentro da odontologia, que é o diazepam e o midazolam, tá? E até fora também da odontopediatria, prescreve-se muito, tanto diazepam quanto midazolam. Até mais o midazolam do que o diazepam, e aí lá na frente eu vou falar por quê, né? Normalmente é por conta da característica do midazolam. Ele tem um rápido de início de ação e rapidamente ele é metabolizado também, e aí você fica zerado mais rapidamente do que o diazepam. O diazepam ainda tem uma excreção muito lenta do organismo, então a pessoa ainda fica com um leve torpor durante muito tempo, né? Quem de vocês já passou por um exame do estômago, né? Que você tem que fazer uso, normalmente, de um sedativo hipnótico para poder colocar a sonda e ir lá dentro. Normalmente, o que se usa é o midazolam, né? Rapidamente, ele já vai tendo início. Na feita que você vê, injetando dentro da sua veia, você já vai tendo esse torpor e já apaga, na maioria das vezes. E rapidamente também já acorda. Esse é um dos principais motivos para se usar o midazolam, né? Então, ambos eles, tanto o diazepam quanto o midazolam, eles têm vantagens sobre outros agentes sedativos, como a prometazina, a hidroxizina e principalmente o hidrato de cloral também.
O hidrato de cloral, normalmente você vai observar na literatura que ele tem reações adversas do tipo o oposto, né? Normalmente o hidrato de cloral ele seria utilizado, ele seria indicado para deixar o paciente mais leve, mais relaxado e tudo, mas algumas vezes ele faz o oposto desse trabalho. Ele tem um efeito de agoniar o paciente, tá? Então, diazepam, ele é útil em criança em idade escolar, sendo empregado em dosagens que variam de 0,2 a 0,5 miligramas por quilo de peso corporal, tá? Tem alguns estudos que vocês podem pesquisar aí, né? O diazepam, quando é feito em ambiente domiciliar, normalmente ele é prescrito para os pais administrarem 1 hora antes da consulta odontológica, ok? E alguns estudos, principalmente nesse estudo que o Andrade ele relata aqui, 25 crianças não cooperativas em que foi administrado 1 hora antes de chegar no consultório, né? 1 hora antes de chegar no consultório, com idade de 3 a 8 anos, mostrou ser um regime eficaz e seguro de sedação em odontopediatria. Já quando se empregou uma dose fixa de 5 miligramas de diazepam, administrada a 20 crianças que exigiam um comportamento negativo definitivo, uma faixa etária de 36 a 84 meses, não houve melhora da colaboração durante o atendimento odontológico, se comparado aos efeitos de um placebo. E, atualmente, o midazolam é o benzodiazepínico mais utilizado como medicação pré-anestésica em anestesia geral pediátrica, também ganhando seu espaço como ansiolítico na odontopediatria. Então, a dose do midazolam, né, a sua concentração, ele atinge uma concentração máxima dentro de 30 minutos, então é muito rápido que ele atinge essa concentração máxima, e a duração do efeito varia de mais ou menos 2 a 4 horas, ok? O efeito total que ele vai ter. Okay? As dosagens recomendadas para pré-operatório em crianças seriam de 0,5 a 0,5 miligramas por quilo de peso corporal. Esse é o midazolam, tá? Aqui, no Serviço Odontológico Municipal de Copenhague, em 98, foi introduzido o uso de midazolam para crianças e adolescentes, tá? Na rede pública de atendimento. E aí, após 6 anos de experiência, um estudo mostrou os resultados dessa prática, frutos de cada sessão de atendimento e completados pela avaliação dos pais. E aí, os resultados desse estudo de 6 anos de acompanhamento de utilização desse tipo de medicação foi: número de sessões em que eles realizaram, 680 sessões. A idade dos pacientes, 63,7% desses pacientes tinham faixa etária de 2 a 6 anos. Normalmente eram classificados do tipo ASA1, ok? Então, pacientes normais, mais de 88%. E a dosagem empregada como rotina geral foi de 0,5 miligramas por quilo de peso. E normalmente foi empregado esse tipo de medicação em restaurações mais extensas, mais complexas, e nas exodontias, qualquer tipo de exodontia, tá? E aí o comportamento das crianças que foram utilizadas esse medicamento ficou da seguinte forma: 42% ficaram bem calminhos, 27% agitados e 17% ficaram alertas, mas deixaram fazer o procedimento odontológico. E em relação às complicações, foram raríssimas as complicações, e aí ficaram distribuídas em 6% visão dupla, 2% soluço e 2% a reação paradoxal, que é aquela reação que eu falei de excitar a criança, de dela ficar mais danadinha, tá? E aí os pais, na grande maioria, mais de 80%, aprovaram o uso desse tipo de medicação, tá? Então fica um tipo de medicação para a gente utilizar aí em crianças que não sejam cooperativas, tá? Mas sabendo que não é 100% de eficácia também, ok? Já a gente parte para a parte de anestesia local e odontopediatria, né? Então, a gente tem o uso dos anestésicos locais, né? E apesar de ele ser bastante seguro e a gente tem um baixíssimo índice de complicações, tanto de morbidade quanto de mortalidade, e mesmo assim pode acontecer e poderá acontecer mais frequentemente os efeitos tóxicos
desse tipo de medicação em crianças, principalmente aqueles que apresentam maior sensibilidade a esse tipo de medicação. A maioria desses casos fatais, que são ligados ao uso dos anestésicos locais em odontopediatria, ocorrem em crianças provocados geralmente por uma dose excessiva global do seu anestésico local. Ou seja, a pessoa ela não observa aquela quantidade máxima de anestésico local que é permitido para aquele tipo de paciente. Ela acaba ultrapassando, tá? Então, é bom a gente relembrar as diferenças anatômicas e fisiológicas da criança, entre a criança e o adulto, né? Os níveis plasmáticos elevados de anestésicos locais ocorrem muito facilmente nas crianças, pois o seu volume de sangue, o volume total de sangue, ele é bem menor do que o de adulto, né? Então, um exemplo, que uma criança de 3 a 4 anos tem 1,5 litro de sangue, enquanto que um adulto tem 6 litros de sangue. Essa seria uma média geral. Então, é muito menos sangue, porque a gente atinge a concentração plasmática do anestésico local muito mais facilmente em crianças do que em adultos, ok? Então, se for administrado em uma criança um volume de solução anestésica semelhante ao de um adulto, certamente vai atingir os níveis plasmáticos elevados e vão ocorrer efeitos tóxicos com possíveis efeitos de letalidade, de mortalidade nesse paciente. Então, outra situação que deve ser levada em consideração, que contribui para o aumento desse nível plasmático do anestésico local, é o que a gente já sabe, que a gente já estudou amplamente, a injeção intravascular acidental, né? A possibilidade disso acontecer é maior na criança, que aumenta o risco dessa sobredosagem, então, relativa, né? Então, é por isso que, normalmente, a gente indica técnicas infiltrativas nesse grupo de pacientes, em detrimento dos bloqueios regionais para esses pacientes. A gente sabe que nos bloqueios regionais, a possibilidade de a gente encontrar um vaso sanguíneo mais calibroso é bem maior, né? E lembrando também, quando a gente sempre pensa anestésico local, tem que lembrar sempre que o anestésico local ele é depressor do sistema nervoso central, né? Portanto, quando a gente vai fazer uma sedação mínima nessa criança com diazepam, com midazolam, o volume da solução anestésica ele tem que ser menor ainda, muito menor do que o cálculo que é feito para essa criança. Porque já vai ter um efeito depressor do sistema nervoso central em relação ao ansiolítico que eu estou prescrevendo para esse paciente. E eu posso deprimir mais ainda, muito mais facilmente, né, se eu utilizar o anestésico local em doses excessivas, se eu atingir o nível de concentração plasmática excessiva nesse paciente, tá? Então, normalmente, o paciente dito ASA tipo 1, né, normalmente o mais indicado é o anestésico local, que realmente é o mais utilizado em toda a odontologia no adulto, né, que seria a lidocaína 2%, com a adrenalina o mais diluída possível, 1 para 200 mil, né? Já as soluções de articaína 4% com epinefrina 1 para 100 mil, ou mesmo as mais diluídas, 1 para 200 mil, sempre prefiram a adrenalina mais diluída, 1 para 200 mil quando forem comprar. Também se mostram opções seguras para procedimentos clínicos de rotina e odontopediatria, né? Então pode ser tanto uma quanto outra de rotina, tanto a lidocaína 2% quanto a articaína 4%, tá? Então, o que a gente pode ter de recomendações gerais? Empregar o anestésico tópico antes da injeção da solução anestésica local para minimizar o desconforto provocado pela penetração da agulha. Sempre que possível, a gente vai fazer técnicas anestésicas infiltrativas. Em último dos últimos casos, ou em algumas situações anatômicas realmente, aí a gente vai fazer o bloqueio regional, ok? Normalmente a gente precisa mais fazer bloqueio regional quando se trata de primeiro molar permanente ou segundo molar permanente nessa criança. Aí normalmente a gente já vai partir para o bloqueio regional. Mas normalmente a infiltrativa, e aí a gente tem uma diferença na técnica anestésica para a criança, é que a gente pode fazer a técnica infiltrativa na mandíbula da criança. É o único momento em que a mandíbula admite uma técnica infiltrativa, né? Mas depois que começou a irromper o primeiro molar, aí a gente já tem que partir para a técnica do bloqueio regional, do bloqueio do nervo alveolar inferior, realmente, tá? A absorção sistêmica do anestésico tópico deve ser considerada também para efeitos de cálculo da dosagem máxima do anestésico local, ok? Então você tem que considerar isso também. A gente não pode passar
2 quilos ou pote inteiro de pasta para fazer anestesia local nesse paciente. A gente tem que contar que vai ter absorção desse anestésico local e que isso vai contribuir para o aumento desses níveis plasmáticos do anestésico local na corrente sanguínea. Usar sempre anestésicos locais com vasoconstritor para diminuir a velocidade da absorção e aumentar a duração dessa anestesia também. E se a gente diminui a quantidade de anestésico que a gente precisa para ter a efetividade total da anestesia, a gente diminui também o risco de toxicidade para esse paciente, tá? Sempre, em toda qualquer situação, prevenir a injeção intravascular. Como é que a gente vai fazer isso? Por meio da aspiração, né? Para a gente certificar que a ponta da agulha está fora de algum vaso sanguíneo. E sempre injetar lentamente, calmamente. Um tubete de anestésico vai demorar um pouquinho mais de 1 minuto para ter todo o seu conteúdo esvaziado. Se precisar fazer a anestesia de um tubete inteiro, também tem isso, ok? Empregar as menores concentrações do anestésico, os menores volumes da solução que produzam anestesia, e reduzir o volume habitual da solução quando a criança estiver sedada. Isso a gente já falou, tá? Lembrando também, a bupivacaína, ela é anestesia local, anestésico local contraindicado em crianças, porque é anestesia de longa duração que a gente tem. Então, só para ter uma ideia, com a bupivacaína a gente vai ter uma anestesia local dos tecidos moles que dura de 6 a 7 horas em média. Então, a gente vai aumentar o risco de traumatismo involuntário dessa área anestesiária desse paciente. E normalmente, os procedimentos que vão se fazer na criança, eles são procedimentos rápidos, porque a criança não tem muito tempo de cadeira para ser atendida. Então, normalmente, vai ser procedimentos que vai durar de 30 minutos no máximo. A gente não vai precisar de uma anestesia que vai durar 6, 7 horas, tá? Então, se inadvertidamente você fizer isso daí, aplicar a bupivacaína nesse paciente, ele vai ficar com o lábio, por exemplo, se você tiver anestesiado a mandíbula desse paciente, ele vai ficar com o lábio anestesiado durante 6 ou 7 horas e a possibilidade dele morder, dele traumatizar, ou mesmo dele ir tomar alguma bebida quente e não sentir, porque está anestesiado e queimar o lábio, vai ser muito maior nessa criança. Então, por isso que não se faz o uso da bupivacaína, tá? E aí, outra situação, o vasoconstritor de escolha é sempre adrenalina, mas em algumas situações o paciente tem alergia, ele pode relatar de repente alergia à epinefrina, né? Por algum motivo. E aí a gente pula para a segunda opção, que seria o anestésico local que não tem adrenalina e nem seus derivados, né? Porque se ele é alérgico à adrenalina, ele pode ser alérgico aos outros derivados que são parecidos, das moléculas que são parecidas com a adrenalina. Aí a segunda opção recai sobre a prilocaína 3%, porque a prilocaína 3% no mercado brasileiro é a única que tem o vasoconstritor felipressina, tá? E aí a gente vai fazer o uso desse tipo de medicamento para esse paciente que é alérgico à epinefrina, se ele relatar que ele é alérgico à epinefrina. Só que a felipressina, ela não é totalmente segura, né? A prilocaína com a felipressina. Por quê? Existe um potencial risco de metahemoglobinemia. O que é isso daí? A metahemoglobinemia é porque as moléculas desse anestésico local, as moléculas da felipressina, elas competem com o mesmo sítio de ligação do oxigênio na hemoglobina. Então, se elas competem com o mesmo sítio de ligação, e normalmente elas vão dar a preferência para a felipressina, a pessoa vai ficar menos oxigenada. Isso seria a metahemoglobinemia, a dificuldade de carregar oxigênio pelas hemácias devido à preferência de ligação com esse tipo de vasoconstritor, nesse caso a felipressina, tá? Então tem que ficar de olho nisso daí, também no paciente. Se acontecer com esse paciente, o que ele vai relatar? Normalmente ele vai relatar manchas no corpo, logo após o atendimento odontológico, ou então durante o atendimento odontológico, falta de ar, e aí se isso acontecer, tem que suspeitar de methemoglobinemia, se você estiver utilizando o anestésico local prilocaína com felipressina, e encaminha ele imediatamente para o pronto atendimento, para o pronto-socorro, tá? Porque é uma situação severa para esse paciente, tá?
Então, só para se ter uma ideia também da dose máxima e o número máximo de tubetes anestésicos em crianças saudáveis do tipo ASA 1, conforme o peso que esse paciente tenha, né? Então, pegando como exemplo o anestésico local mais indicado, que seria a lidocaína 2%, com epinefrina 1 para 200 mil, tá? Então, exemplo, um paciente que pese 10 quilos, que pese até 10 quilos, né? A gente pode administrar nesse paciente até um tubete de anestésico somente. Somente um. Já o paciente de 15 quilos, 1,5. E assim vocês vão percebendo que vai aumentando. Então é só gravar essa regrinha. Paciente de 10 quilos começa com 1. Aumentou mais 5 quilos, 1,5. Aumentou mais 5 quilos, 20 quilos, vai para 2 tubetes. Aumentou 25 quilos, 2,5 tubetes. Foi para 30 quilos, 3,5 tubetes. E assim sucessivamente. Tá? Essa seria a dose máxima de anestésico local. Ok? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tudo certo? Posso continuar? Professor, Diga. para prescrever um benzodiazepínico, qual é o tipo de receita? Como tem que ser essa receita? Boa, boa. Lá no YouTube, lá no meu canal do YouTube, tem uma aula que é sobre receita e receituário, ok? Uhum. Mas no caso dos benzodiazepínicos, a gente vai precisar de uma receita do tipo notificação de receita do tipo B, tá? A notificação de receita do tipo B, ela é um talonário azul, ok? Ela é um talonário azul. Como é que a gente vai fazer para ter acesso a isso daí? Okay? Todos nós, cirurgiões dentistas, podemos ter acesso a isso daí. Okay? Mas como é que a gente vai fazer? Você tem que ir na vigilância sanitária, ok? E aí vai fazer o pedido, vai preencher lá os requisitos do pedido lá. Depois que preencher os requisitos do pedido, eles vão autorizar o profissional a emitir essa notificação de receita do tipo B. Então, eu vou lá na vigilância sanitária, eu não tenho essa notificação de receita, nunca fiz isso daí. A professora Lucélia tem. Normalmente, quando eu preciso de algum sedativo, eu peço para ela fazer a prescrição, e aí ela me dá, eu vou comprar e eu administro o paciente, porque eu também não gosto de prescrever isso para o paciente, ok? Porque normalmente, mesmo atendimento de adulto, e como a gente está falando de atendimento de criança, eu já fugindo um pouco, mas eu vou continuar explicando a receita, calma aí. Mas fugindo um pouquinho disso daí, eu não gosto de prescrever porque na farmácia, normalmente, eles não vão vender o medicamento fracionado para o paciente, ok? Apesar de ter toda a legislação e tudo, mas a gente não vai entrar nesse embate. Eles não vão vender. E, normalmente, a gente precisa prescrever, por exemplo, qual é o protocolo que eu uso para o adulto, ok? Criança eu não atendo muito sobre essa condição de sedado, né? Nunca atendi nenhuma criança com essa condição de sedado. Mas adulto, sim, adulto eu atendo. Normalmente, o que eu prescrevo para esse paciente? Eu prescrevo um comprimido na noite, na véspera dele dormir, porque quem tem ansiedade, a ansiedade já começa a atacar na véspera, não é? Então, por exemplo, hoje é terça-feira. Vamos fingir que a gente vai fazer um procedimento num paciente amanhã, quarta-feira, lá para as 10 horas, ou de tarde, que seja, qualquer horário de tarde, tá? Mas eu já prescrevo um comprimido para ele tomar na noite de terça-feira, antes dele dormir, porque aí ele vai pegar no sono realmente, ele vai desabar, ele vai capotar, com isso ele vai relaxar realmente, vai ficar preparado para amanhã, para o procedimento cirúrgico, e aí 30 minutos antes do procedimento cirúrgico, eu administro mais uma dose de midazolam. Normalmente eu utilizo mais o midazolam para os pacientes, tá? Então, normalmente é isso que eu faço. Então, vendo essa rotina, o paciente não vai precisar mais do que 2 comprimidos. E, normalmente, o paciente não vai conseguir comprar só 2 comprimidos na farmácia. E o que ele vai fazer, o que ele poderá fazer com uma caixa inteira de diazepam de midazolam em casa? Não é verdade? Então, é perigoso por conta disso daí. Então, por isso que, normalmente, eu prefiro pegar uma receita de um colega que possa emitir a receita, eu compro o medicamento e fico com a caixa lá. Quando eu preciso administrar, eu dou para o paciente, leva esses 2 comprimidos aqui, tu vai tomar um na noite de terça-feira e o outro meia hora antes do procedimento cirúrgico. Tá bom? Tá entendida essa primeira parte da resposta? Sim, professor. Ok. Então, eu vou lá.
Eu vou lá na vigilância sanitária, faço a requisição, e aí, depois que eu fiz a requisição, aí a autoridade competente vai me dar a numeração lá. Ó, o Rubens pode emitir a notificação de receita do tipo B de 001 até 100, por exemplo. Ok? Ele vai me dar uma numeração específica. Então, eu só posso ter 100 receitas de notificação do tipo B. Tá? Só posso ter 100. Com essa autorização, eu vou na gráfica, qualquer gráfica que eu quiser escolher, ok? E aí eu vou dizer, olha, me produz essa numeração aqui. O layout é só um, tá? Se você entrar na internet e assiste lá minha aula que eu apresento a notificação de receita do tipo B e como que vai fazer para preencher ela, que ela é um pouquinho diferente também, assiste a aula lá também, tá? Você vai na gráfica, o layout é padrão para todo mundo, ok? E aí ele só vai colocar os meus dados, né, os dados do consultório, os meus dados pessoais e a numeração que a vigilância sanitária me autorizou a prescrever. Porque esse tipo de medicamento é altamente controlado. Então tem toda uma fiscalização e aí, normalmente, quando vai comprar na farmácia, quem já precisou comprar esse tipo de medicamento, é visto quem é que está comprando, a nota RG, quem foi que emitiu essa receita, e tudo isso é controlado. Se de repente pegarem receita minha e vai dizer, pô, o Rubens está emitindo 100 receitas de notificação do tipo B por mês, opa, alguma coisa de errado tem aí, vamos investigar ele, entendeu? Então é altamente controlado isso daí. Deu para responder agora essa segunda parte? Sim, professor. Beleza, então. Vamos continuar aqui. Falar de dor, né? De dor. Então, o uso dos analgésicos para esses pacientes odontopediátricos, né? Então, normalmente, a gente tem o que para dor? A gente teria a dipirona, o paracetamol ou o ibuprofeno para as crianças. Normalmente, essas seriam as medicações de eleição, ok? E aí, qual é o medicamento que eu vou prescrever por primeiro? Isso vai depender muito da rotina que o profissional tenha, né? Eu, particularmente, costumo indicar mais a dipirona, ok? Porque, normalmente, toda mãe já tem a dipirona em casa por conta de febre, esse tipo de coisa. Então, normalmente, eu prefiro indicar a dipirona. Mas o paracetamol pode ser indicado, com algumas ressalvas e tudo. E o ibuprofeno, ele está começando a ser bastante divulgado também para essas situações. Então, normalmente, a dipirona que você vai prescrever, ela vai ser prescrita na dose de 15 miligramas por quilo de peso corporal. E aí, no intervalo de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, aí você vai dosar conforme a dor desse paciente. Oi? Pode falar? Oi? Alguém ia tirar alguma dúvida? Não? Tá bom, vou continuar. O mais comum de se prescrever é a solução oral em gotas da dipirona. E, normalmente, esse medicamento já vem até com um gostinho mais palatável, mais agradável também, né? A solução oral em gotas. Porque se você for... Não sei se vocês já tiveram a chance de provar a dipirona pura, realmente, né? Em gotas, essa daí. Ela é muito, muito amarga, deixa um gosto muito ruim na boca. Imagina dando isso para criança, né? Mas a solução oral em gotas, ela vai ser prescrita na razão de meia gota para cada quilo de peso corporal. Então, a cada 2 quilos que o paciente tenha, você prescreve uma gota para esse paciente, com um máximo de até 20 gotas, ok? Um máximo de até 20 gotas para esse paciente. Aí, se não tiver como comprar, só tiver aquela solução tipo gotas, que é a pura realmente, ela pode ser diluída numa pequena quantidade de suco de frutas, para tentar mascarar o sabor, mas não mascara também não. Se vocês puderem, deem preferência para essa solução oral em gotas, que já tem esse gostinho de morango, framboesa, já é bem, bem melhor, tá? Para prescrever para os pacientes também. Já o paracetamol, como é que ele vai ser prescrito o paracetamol? Ele vai ficar prescrito na relação de 10 a 15 miligramas por quilo por dose,
tá? Com intervalo de 6 horas, pelo menos 6 horas entre as doses, tá? Normalmente é prescrita a solução oral do tipo gotas, ok? Essa é a mais prescrita e a mais fácil de ser prescrita também, tá? Então, quando você prescreve paracetamol, solução oral do tipo gotas, você pode prescrever uma gota em cada quilo de peso, não podendo ultrapassar 35 gotas, tá? 35 gotas. Então, só relembrando. A dipirona, solução oral gotas, meia gota para cada quilo de peso, não podendo ultrapassar 20 gotas. Paracetamol, solução oral gotas, uma gota por cada quilo de peso, não podendo ultrapassar 35 gotas. Então é fácil de fazer uma colinha, de anotar isso daí no celular, para quando for prescrever, não se perder nisso daí, né? Normalmente a gente não vai precisar de uma administração por muito tempo, né? Já que o procedimento que a gente fez nesse paciente, e graças a Deus, incrivelmente, as crianças têm uma cicatrização muito mais rápida do que um adulto, porque o organismo dela está em franca expansão, franco crescimento, ok? Então a gente vai precisar prescrever durante 1 ou 2 dias no máximo, se a gente fizer todo o protocolo direitinho, todo transoperatório e pós-operatório direitinho desse paciente. Se passar de 1, 2 dias, pode contar que tem alguma complicação na cirurgia que você fez nesse paciente. Provavelmente infecção ou alveolite nesse paciente, tá? E aí depois a gente parte para o ibuprofeno, que seria o terceiro mais empregado, tá? Então, o ibuprofeno seria 50 miligramas por ml, né? Então, a regra prática para a criança, né? Que seria uma gota por quilo de peso também, no intervalo de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. E crianças maiores do que 30 quilos não devem exceder a dose máxima de 40 gotas. Okay? Então, se a gente anotar isso daí numa colinha, fica bem fácil da gente prescrever qualquer analgésico para os pacientes odontopediátricos, né? Já que a gente tem dipirona, meia gota em cada quilo de peso corporal, não podendo ultrapassar 20 gotas. Paracetamol, a gente tem uma gota por cada quilo de peso corporal, não podendo ultrapassar 35 gotas. Ibuprofeno, uma gota por cada quilo de peso corporal, não podendo ultrapassar o quê? 40 gotas. É bem fácil, eles fizeram esses esquemas posológicos bem para a gente não ter muito o que pensar, tá? Tudo bem de analgésicos? Sim, pessoal. Professor, o ibuprofeno é 50 miligramas por quilo, é o que vai prescrever? Eu não entendi isso do ibuprofeno. Tá. A concentração dele é 50 miligramas por ml. A concentração que a gente vai utilizar para fazer o cálculo vai ser uma gota por cada quilo de peso. Cada gota tem aproximadamente 5 miligramas. Tá. Tá? Ficou melhor? Tá. Tá bom, professor. Mas aí é só gravar essa regrinha prática, entendeu? Sim. Aí, pessoal. Então, como eu falei, é só a gente aplicar a regrinha prática. Vou repetir, tá? Dipirona, meia gota cada quilo de peso, não podendo ultrapassar 20 gotas. Paracetamol, uma gota por cada quilo de peso, não podendo ultrapassar 35 gotas. E o ibuprofeno, uma gota a cada quilo de peso, não podendo ultrapassar 40 gotas. Tá? Então fica bem fácil dessa forma aí. Agora, o uso de anti-inflamatórios, né? Normalmente, o que a gente mais vê prescrito são os anti-inflamatórios não esteroidais, né? A gente vai para a parte do adulto, o que mais é prescrito é isso daí. Então, é o diclofenaco e a nimesulida, normalmente, ok? Mas a gente tem que prestar atenção porque, no caso de odontopediatria, né, que seria a criança, a gente não pode prescrever, segundo a Anvisa, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente não pode prescrever diclofenaco, tanto de sódico quanto potássico, em nenhuma das formas farmacêuticas para crianças menores de 14 anos, tá?
Então, a gente tem que colocar logo isso na cabeça. O que a gente não pode prescrever no caso de anti-inflamatório? Então, no caso de anti-inflamatório, diclofenaco para criança, seja qual forma for, nem pensar, tá? E aí a gente tem algumas peculiaridades, né? Tipo, a Prefeitura de São Paulo, ela excluiu a solução oral de nimesulida, 50 miligramas por ml, então a nimesulida líquida, e trocou essa nimesulida líquida pelo ibuprofeno, tá? Na relação do rol básico dos medicamentos nas unidades básicas de saúde, tá? E aí essa decisão, normalmente, ela foi tomada em relação a alguns estudos que eles viram aí, ok? Aí, então, o ibuprofeno, além de ele ser um analgésico, ele é utilizado também como anti-inflamatório. E que a gente, como eu falei para vocês, como a gente tem o crescimento da criança sendo muito acelerado, a gente só vai precisar prescrever algum anti-inflamatório, normalmente algum anti-inflamatório não esteroidal, em casos em que a recuperação do paciente fuja totalmente às situações normais, ok? Ou que o paciente seja alérgico a esses 3 medicamentos que a gente usa como analgésico. Ele é alérgico à dipirona, ao paracetamol e ao ibuprofeno. Aí vai ter que fazer uso de algum outro anti-inflamatório não esteroidal, tá? Mas lembrando que isso pode incorrer em outras situações para esses pacientes, né? Tipo, a gente pode ter o efeito anticoagulante. Normalmente, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles já exibem efeito anticoagulante nos adultos. E isso pode interferir na coagulação dessas crianças também. Além do que? Além do sangramento, de possíveis sangramentos gastrointestinais, né? Ou levar a criança a uma insuficiência renal também. E outras reações alérgicas. Então, o anti-inflamatório não esteroidal, prescrito para criança, só se for em último dos últimos casos. Como alternativa, se for necessário prescrever, a gente dá preferência para os corticoides, tá? Então, são os anti-inflamatórios corticoides para esses pacientes. E, normalmente, são em situações em que a gente sabe que a gente vai efetuar uma cirurgia muito, muito grande para aquela idade, para aquele paciente. Tipo, tirar um dente canino que está incluso no palato, ok? É uma cirurgia bastante grande, que a gente vai ter que deslocar todo o tecido palatino desse paciente, fazer a osteotomia, vai demorar porque não pode fazer a osteotomia rápido também, aí a gente pode lançar mão de corticoides para esse paciente. E aí tanto pode ser as mais prescritas dentro da odontologia, que são a betametasona e a dexametasona. E aí a quantidade desse medicamento você vai regular junto com o paciente. Mas normalmente 1 miligrama ou meio miligrama desse medicamento já surte um efeito muito bom para esse paciente. E a gente sabe que o corticoide ele serve também para controlar o edema desse paciente, tá? Então, de anti-inflamatório, se precisar usar isso daí, mas normalmente utiliza só analgésicos nesse paciente. Tá ok de anti-inflamatórios? Então tá, vou continuar. Oi? Ia falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa, Jordian? Não? Não, tá certo. Era só isso. Ah, então tá. Beleza. Então, o tratamento das infecções agora, o uso dos antibióticos nessas crianças, né? Então, tanto pode se fazer o uso profilático quanto o uso terapêutico também, para tratar alguma infecção que já tenha nesse paciente, ok? E normalmente a gente vai prescrever, dar preferência para os antibióticos de primeira escolha, os de amplo espectro, né? Que seria da classe das penicilinas, né? E normalmente a penicilina mais indicada hoje em dia é a amoxicilina, por conta do seu intervalo de dose, né? Mas pode ser prescrito também a ampicilina ou a penicilina V também, tá? Mas a amoxicilina realmente é bem melhor de ser indicada, tá? Então, se a gente encontrar infecções em estágios mais avançados, com uma presença de celulite, nas quais a gente
quando tem presença de celulite, que seria um tecido flácido, que a gente não vê o contorno nítido da secreção purulenta, ela está difusa no tecido, isso me dá a ideia de que eu tenho altas quantidades de bactérias anaeróbias gram-negativas. Aí, nesse caso, em bactérias anaeróbias gram-negativas, aí eu tenho que associar alguma dessas penicilinas com antibiótico que é específico também para esse tipo de bactérias anaeróbios gram-negativos, que seria o metronidazol, ok? Lembrando também, no caso do metronidazol, a gente tem o quê? Aquelas situações de gosto metálico, a própria amoxicilina, ela já induz a um cheiro característico, porque a amoxicilina e o metronidazol também, eles são excretados no suor e na urina, e no caso do metronidazol, a urina pode ficar um pouco mais escura também. Se a criança relatar que ela tem alergia à penicilina, aí pode-se indicar a eritromicina, para tratar infecções de fase inicial, ok? E em infecções maiores ou de maior gravidade, aí a gente já pode prescrever outros tipos de antibióticos, que seriam a azitromicina ou a claritromicina para esse paciente, tá? Cadê? Procedimentos eletivos. Que ele vem relatando aqui. Medicação pré-operatória, pós-operatória. Fala da profilaxia da endocardite infecciosa, tá? Então, o que seria isso daí, né? É uma doença que muito raramente acomete a população, mas a gente pode encontrar, de repente, algum paciente pediátrico que já tenha sido diagnosticado com essa condição, dessa endocardite infecciosa, que já tenha tido outras vezes, né? As crianças de maior risco são aquelas portadoras de lesões valvares congênitas ou adquiridas, né? Não há indicação para essa conduta preventiva quando há história de febre reumática sem lesão cardíaca. E cabe ao cardiologista definir... Professor? Oi, pode falar. Está aparecendo slide. O meu não está aparecendo nos slides aqui, professor. Não, eu não estou projetando slide, não. Ah, tá. Então, desculpa. Ok. É que eu estou pegando o livro aqui e fazendo o resumo, realmente. Tá? Ok. Deixa eu já te falar também qual é o capítulo aqui. Deixa eu voltar lá para o início aqui. Rapidinho. Eduardo Dias Andrade, Terapêutica Medicamentosa em Odontologia, capítulo 14, ok? Anota aí para dar uma olhada depois. Beleza? É importante falar também o que seria uma reação de hipersensibilidade, né? Aos antibióticos, principalmente, né? Mas, tipo, é comum as pessoas confundirem uma reação adversa com uma reação de hipersensibilidade, tá? E normalmente a gente vê isso em medicamento, e isso é mais comum de se ver nos antibióticos. Por quê? É muito comum as reações adversas dos antibióticos, então os antibióticos causarem náusea, causarem um pouco de vômito, dor estomacal, diarreia também, não é incomum nos antibióticos, mesmo em adultos, ok? E as pessoas podem interpretar isso daí como se fosse uma reação alérgica, quando na verdade é uma reação adversa desse medicamento. Isso significa que o medicamento tem que ser trocado, ok? Mas não que o paciente tenha alergia àquele medicamento. Isso tem que ser bem conduzido na cabeça do profissional também. Então, toda vez que o paciente chegar e dizer, o meu filho ele teve alergia à amoxicilina, aí você sempre tem que perguntar, mas como é que foi essa alergia à amoxicilina? Aí ele pode dizer, não, porque ele tomou uma dose e aí começou a dar uma diarreia nele e aí teve que trocar a medicação. Tá, tudo bem, teve que trocar a medicação, mas isso não é sinal de alergia, de hipersensibilidade. Isso é sinal somente de reação adversa. E que naquele momento ele teve aquela reação, não necessariamente nesse outro momento ele vai ter a mesma reação também, tá?
Então, isso tem que ser explicado para esse paciente. Normalmente, para a gente identificar o que é uma reação de hipersensibilidade, a reação de hipersensibilidade ou de alergia, normalmente ela começa com uma leve coceira, e normalmente essa coceira se localiza debaixo dos olhos. Normalmente essa região subpalpebral, ela começa a ficar avermelhada, começa a ficar grossa, com prurido, com placas vermelhas. Isso pode se estendendo por todo o corpo, ok? Então, isso que é o normal de reação de hipersensibilidade. Começa com essa hipersensibilidade do tipo 1, que é a forma leve, e pode evoluir até a hipersensibilidade do tipo 4, que aí a gente tem o fechamento, a gente já tem o edema de glote, que pode obstruir a via aérea superior desse paciente, tá? E, por falar nisso daí, esse seria um ótimo tema para sugerir, o caso de urgência e emergência dentro do consultório odontológico, que aí vai servir não só para as crianças, como para os adultos também, tá? Então, se vocês acharem que isso é interessante, coloquem isso depois que a gente vai ver, tá bom? Então, voltando lá para a endocardite bacteriana, tá? Então, o que seria isso daí, né? Endocardite infecciosa, né? Endocardite infecciosa que é causada pela bactéria no coração, né? No pericárdio ou no endocárdio, ok? Qualquer tipo de micro-organismo pode provocar essa endocardite, ok? Mas a predominância é dos Streptococcus viridans e dos Streptococcus aureus, e juntos respondem por 90% dos casos de endocardite em criança. E a gente encontra esses tipos de micro-organismos na boca dos pacientes, tá? Então, por isso que é tão importante a gente ter cuidado, não só falando de criança, mas falando de adulto realmente, né? Nessa possibilidade de levar esses micro-organismos para a corrente sanguínea e eles irem se alojar no coração também, tá? Então, só fazendo um resumo aqui. Da profilaxia de endocardite infecciosa em crianças, tá? Então, o regime padrão de amoxicilina para criança seria o quê? Amoxicilina 50 mg por quilo de peso. Então, aí tem que fazer o cálculo, ok? Então, seria por via oral 1 hora antes do procedimento. A penicilina V e a ampicilina também são eficazes na mesma dosagem. Se a criança for alérgica à penicilina, aí pode ser prescrita a cefalexina ou cefadroxil também, 50 mg por quilo de peso, 1 hora antes, tá? E as crianças que são incapazes de fazer o uso de fármacos por via oral, aí tem a opção de ampicilina, 50 mg por quilo de peso, 30 minutos antes do procedimento, uma injeção intramuscular ou endovenosa, ok? E para as crianças que são alérgicas à penicilina e que são incapazes de fazer o uso desse medicamento por via oral, aí tem a outra opção, que seria a intramuscular ou endovenosa, que seria a cefazolina, 25 mg por quilo de peso, ou a clindamicina, 20 mg por quilo de peso, 30 minutos antes do procedimento. Então, esse seria um quadro resumo do esquema de antibiótico. Tá entendido isso daí, pessoal? Sim, professor. É outra coisa que eu sempre gosto de falar, a duração desse tratamento com antibiótico, né? Para a gente não induzir também a resistência bacteriana, não contribuir com essa resistência bacteriana, ok? E a duração do tratamento com antibiótico, eu vou falar primeiro o que é o normal, como é que deveria acontecer isso daí, ok? O tratamento com antibiótico ele deveria acontecer como acontece nos hospitais. Então, no hospital, o médico ele vai passar todos os dias, ele tem que passar todos os dias, esse seria o protocolo correto, para ver os seus pacientes, para reavaliar o paciente. E aí decidir se ele mantém aquela determinada medicação ou se ele troca aquela medicação, ok? Então, deveria ser feito isso daí. Mas, obviamente, por motivos comerciais, a gente não pode dizer para o paciente vir todo dia ao consultório, já que a gente não tem o advento da teleodontologia, que está batendo as portas aí. Depois eu falo um pouquinho disso daí. Mas a gente não pode prescrever ou medicar o paciente via teleodontologia ainda, né?
Então, fica inviável o paciente vir todo dia ao consultório para eu dizer, olha, compra mais 3 comprimidos aí, toma de 8 em 8 horas. Aí eu vou avaliar o paciente para decidir quando que é o momento real para remover, para suspender a prescrição medicamentosa do antibiótico para esse paciente. Então, eu não tenho como fazer isso daí. Então, comercialmente, empiricamente, se adotou o quê? Que você vai fazer a prescrição para o adulto de 7 a 10 dias, ok? E para as crianças por um período de 3 dias, ok? Empiricamente isso daí, para tentar não contribuir com a resistência bacteriana, ok? Mas lembrando, tem que ser reavaliado o paciente também. Passou os 3 dias, é bom ele vir ao consultório para você reavaliar se prescreve por mais 3 dias ou não, tá? Tá entendido isso daí, pessoal? Sim, professor. Certo. O que eu ia falar da teleodontologia? Então, nesse período de pandemia, nesse período de Covid, né, que a gente está passando agora, estão pensando, já é um projeto de lei, falta ser votado, falta ser sancionado realmente, da utilização da teleodontologia. Já existe, já foi aprovada a telemedicina, né? Então, o que seria isso daí? É plenamente possível da gente fazer determinados diagnósticos à distância, né, de determinadas situações também. Então, o médico faz isso, mesmo agora nessa época de Covid, vocês viram que tem aplicativos ou tem números que você liga e que você fala, relata os sintomas e tudo, e aí já dá meio que um pré-diagnóstico, já faz uma triagem também. Diz se você tem logo que procurar o posto de saúde ou se é hora ainda de ficar em casa para não abarrotar o posto de saúde. Então, isso daí seria a telemedicina. Então, a gente sabe que na teleodontologia também é possível fazer isso daí. A gente tem o advento das câmeras intraorais, né? Então, de repente, o paciente ele poderia fazer uma consulta via videoconferência, né? Se ele tivesse uma câmera intraoral, até mesmo celular, dependendo do dente, do ângulo da boca, da abertura da boca, até dá para visualizar várias questões dentro da boca. E dá para fazer uma pré-triagem, já dá para fazer uma pré-consulta, para dar uma noção para o paciente, por exemplo, de quanto que vai custar o procedimento, ou qual é o passo a passo que ele tem que seguir, né? Isso tudo seria possível hoje em dia com a teleodontologia, quando ela for ou se ela for sancionada também para a gente. Alguma dúvida, pessoal? Oi, tá me ouvindo? Alô? Tô sozinho? Me deixaram só? Não, professor, tá tudo certo. Nenhuma dúvida. Então, como eu sempre falei para vocês, essa aula está sendo gravada, ela foi gravada. Então, daqui a uns dias, se Deus quiser, quando a internet permitir, eu baixo essa aula, ok? E aí coloco lá no canal do YouTube, tá bom? E aí eu mando, então, o link para o Wellington, mas fiquem de olho lá, tá bom? Quando acessarem lá o canal do YouTube, não sei se vocês já acessaram, né? Curtam o canal, compartilhem, deem um like para ajudar a crescer o canal, né? Também façam isso daí. Sim, outra coisa, o exercício de vocês, tá? Então, nessa época de pandemia, nessa época de Covid... Professor, Oi, pode falar. qual é o nome do seu canal? É Odonto Review. Odonto Review. Peraí, deixa eu ver se eu acesso o canal. Deixa eu ver se eu acesso o canal aqui para mostrar como é que tá. Mas deixa eu falar logo do exercício de vocês, tá? Como todos os professores estão tendo que ser meio youtuber, né? Para você, a gente tem que se desdobrar nessa situação de youtuber, tá? Aqui, achei o canal. Deixa eu ver se eu compartilho a minha tela para vocês verem o canal.
Mostrar não. Tá. Estão vendo a minha tela agora? Sim, professor. Então tá, ó. Todas as aulas para todas as turmas que eu dou ficam nesse canal aí, ó. Odonto Review, tá? Eu vou mandar o link depois pro Wellington e aí ele passa para vocês aí o link do canal, tá? Oi, pode falar? Oi, alô? Professor, Oi, pode falar. tá me ouvindo? Tô É o ouvindo. Ayrton, deixa ele falar. Eu tenho um grupo aqui, o Vem. Ele fez uma extração do inciso, entendeu? O que aconteceu? Ele Foi fez a retirado extração do incisivo ou do siso? Não, do siso. Do siso, tá. Fez Então, o que aonde? acontece? Ele tá com isso, ele está com muita dor, entendeu? Está insuportável essa dor e já tem mais de 3 dias. Bom, quando eu passei as informações para ele, eu perguntei. Oi, tá cortando um pouco. Então, oi. Oi, pode falar. Eu só ouvi até a seguinte parte, ó. Ele fez a extração, tá com mais de 3 dias, foi isso? Correto, correto. Então, continuou com muita dor, entendeu? Tem 2 profissionais acompanhando, mas não sabe o quê. O que é que está acontecendo? Não sabe o que está acontecendo. Eu não sei se posso afirmar. Eu não sei se no movimento de uma extração dessa, que a gente usa broca, usa essas coisinhas, se há uma possibilidade de fraturar a mandíbula. E aí, por essa questão, poderia estar doendo, entendeu? Esse período. Você está entendendo? Sim. É possível e é mais comum do que a gente pensa. A fratura da mandíbula no caso de extração de terceiros molares inferiores, dependendo da posição do elemento dentário, é comum, tá? Tanto, assim, não dá para saber o que é, né? Tem as várias hipóteses disso daí, mas pode ser fratura de mandíbula, mas acredito que se fosse fratura de mandíbula, ele relataria o seguinte situação, ele diria assim, olha, eu não estou mais fechando como eu fechava antes a minha boca, eu não encaixo mais os dentes como encaixava antes. Então, se ele falasse isso daí, aí já ia dar a desconfiar que era fratura de mandíbula. Como tu não falou isso daí é notório para todo e qualquer paciente, então descarta isso daí, ok? Mas então pode ser o quê? Pode ser alveolite, pode ser uma espícula óssea que foi esquecida lá também, pode ser, de repente, uma lesão em algum nervo. Tem várias hipóteses aí para essa situação. Ou mesmo a infecção também. Exatamente. Deixa ele falar lá. Ele relata que ele está sem podendo comer, entendeu? Ele não aguenta e acredito que hoje, a situação já se conta 3 dias, já deve ter bactérias, entendeu? Sim. E ele está numa situação crítica, pedindo ajuda, e a gente não tem como nem... Aí teria que procurar um serviço de urgência realmente para fazer o diagnóstico, ver o que está acontecendo, medicar ou trocar a medicação e acompanhar o caso realmente de perto, entendeu? Eu não posso nem me dispor a fazer isso porque eu realmente, nesse período agora de pandemia, eu não estou atendendo, tá? Mas tem outros colegas que estão prestando esse atendimento, tá? Tudo bem, pessoal? Então, ó. Oi, pode falar. Oi. Se ele
esse panorâmico ou um raio-x do crânio para identificar se há fratura, entendeu? Mas Sim. ele Tem que pedir um raio-x ou uma pedir tomografia. profissional solicitar isso, exatamente, para ver, entendeu? Uhum. Olha, pessoal, essa aula que está passando aí, que eu pausei agora, está escrito ó, lá embaixo, normas de prescrição em odontologia, tá? Então, é nessa aula aí que eu falei dos tipos de receita. Essa que eu pausei aí está mostrando a notificação de receita do tipo B. Então, esse formato aqui, ele é padrão, ok? Ele é padrão, tá? Só o que você vai colocar lá na gráfica é os seus dados aqui, os dados profissionais, e a numeração que a vigilância te autorizou a imprimir essa notificação de receita do tipo B, tá? E aí, mais para frente, eu vou explicando também como é que você vai fazer para preencher isso daqui, que é um pouquinho diferente, o preenchimento desse tipo de medicação para o paciente. Então, vale a pena, dê uma olhada aí, uma assistida nessa aula, tá? Dê um like também, ó, só tem 3 likes aqui esse vídeo, ok? Dê um like, se inscrevam no canal também, tá? Então, como eu ia falando para vocês, então não é só nós professores que somos youtubers, tá? Hoje tem um exercício para vocês. Qual que vai ser esse exercício? Vai ter uma situação problema lá, tá? Que eu vou descrever para vocês a situação problema lá no Microsoft Forms, lá naquele mesmo sistema que vocês fizeram a prova de vocês. Então vai ser uma situação problema lá. E o trabalho de vocês vai ser o seguinte: vai ter a situação problema e vocês vão explicar para esse paciente sobre essa situação problema. Então vocês vão filmar vocês, ok? Então vai pegar a câmera do celular e aí vocês vão falar com a câmera do celular como se fosse o paciente, ok? Faz isso daí, filma. Depois, você cria uma conta no YouTube, no Gmail, ok? E vai subir esse vídeo. Vai colocar esse vídeo no YouTube. E aí, como resposta, você vai colar o link desse vídeo, para eu poder ver esse vídeo. Tá? Deu para entender isso daí? Sim, professor, deu. Ok. Não precisa ser um vídeo longo, um vídeo de no máximo 5 minutos. Tá? No máximo 5 minutos. Tá? Então você vai se filmar como se a câmera do celular fosse o paciente e você vai explicar para ele o que eu quero que você explique para ele. Depois sobe esse vídeo para o YouTube, pega o link, ok? Então aqui desse vídeo seria esse o link que está aqui em cima, ok? E copia lá na resposta para eu ver o vídeo de vocês. Para quem tem mais vergonha um pouco, não precisa deixar público esse vídeo, tá? Então, lá nas configurações, quando você sobe o vídeo, não precisa deixar público, você deixa só privado, mas aí você coloca o link e aí só a pessoa que tem o link tem o acesso ao vídeo, ok? Ou se você quiser deixar público mesmo, para já ir treinando isso daí para um futuro próximo, quando vocês forem youtuber também, tá bom? Pode deixar aberto isso daí, tá? Então, seria esse o exercício que vocês têm, que eu vou mandar, então, para o representante o link para vocês verem como é que é. Obviamente que eu sei que vocês não vão fazer isso para já, né? Vocês não vão fazer isso da noite para o dia. Isso exige uma curva de aprendizagem, ok? Então, a gente vai dar aí pelo menos umas 2 semanas e vai ter uns links também com os vídeos que vão auxiliar vocês a fazerem tudo isso daí com bem calma, com bem tranquilidade. Tá certo, pessoal? Sim, professor. Certo, Ok. Se tiver alguma dúvida, aí semana que vem a gente responde essas dúvidas aí. Tá bom? Tá certo. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem em casa também. Se protejam, tá bom? Vamos passar por isso tudo rapidinho. Logo, logo.